Que a paz do Senhor Jesus seja com você e inunde o seu coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fale com você essa manhã, que você tenha vindo aqui com a intenção correta de ouvir a voz do Senhor, não apenas, aquilo que eu falo sempre, não apenas para um encontro social, não apenas para cumprir o costume dominical de vir à igreja, mas para que realmente a palavra do Senhor seja manifestada na sua vida e que você possa ter os ouvidos sensíveis para identificar a voz profética, a voz de Deus que quer alcançar o seu coração. Amém? Então essa é a minha oração, essa é a minha expectativa, depois de, como o Tiago falou muito bem, de um excelente final de semana, né? Tivemos aqui acho que mais de 500 pessoas, 600 pessoas no final de semana, todo lotado, pessoas da Alemanha, pessoas da Itália, pessoas da França, pessoas da Inglaterra, de norte e sul de Portugal, todos em nome do Senhor, em prol de receber uma palavra profética, instrução, capacitação, autoridade, para continuar na missão de levar o Evangelho. Então, realmente nós estamos muito motivados, foi claro, foi notável a diferença do ambiente espiritual e o firmar de um novo ciclo se estabelecendo. Eu creio que é não só um novo tempo para nós no individual, que pode dizer amém, mas para a igreja de Jesus na terra também. É um tempo que a igreja está acordando para um novo momento, para um novo tipo de avanço, e um avanço com mais autoridade, em nome de Jesus, amém? E eu quero continuar trazendo temas que vai não só te instruir, mas te encorajar, te dar instrução, ousadia e autoridade, para você poder cumprir os sonhos do Senhor na sua vida. Às vezes você acha que você tem um alvo que é seu, mas não é seu. Deus plantou no seu coração um sonho, um desafio, um objetivo, porque Ele quer que a sua vida glorifique o nome dEle, que a sua vitória glorifique o nome do Senhor, que a única explicação para o seu sucesso seja uma só: eu tenho um Deus poderoso, soberano, altíssimo, que está comigo e que me honra em todos os detalhes. Eu sou pequeno, mas Ele me faz grande. Eu não tenho nada, mas o pouco que eu tenho, Ele faz muito e Ele está comigo em tudo. Então toda honra e glória eu entrego ao Senhor, porque Ele tem me colocado em lugares altos. Amém? Essa vai ser a explicação que você vai dar para quem te perguntar: como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou até lá? Como é que você chegou até ali? Você vai dizer essa frase, e o Senhor vai ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Eu quero continuar, eu tenho pouco tempo, que a pastora já pregou hoje, eu não quero repregar, né, já tivemos uma pregação, então só vou orar e encerrar o culto, mas eu vou só fazer aqui uma breve reflexão, e quero falar sobre a diferença entre chaves e segredos. Chaves e segredos. Quem sabe o que é a diferença entre chaves e segredos? Deixa eu ver aqui. Poucas pessoas, né? Fica meio tímido, vocês têm uma noção. Um dos meus primeiros ofícios na vida, com meus 12, 13 anos de idade, foi ser chaveiro. O meu pai, ele comprou naquela de, né, impulsionar o jovem para trabalhar. Ele comprou aqueles cursos de correspondência e comprou uma máquina, naquela época, né, mais rústica, de chaveiro, e montou um chaveiro na minha casa. Ele aprendeu o ofício e tentou ali me ter iniciativas de trabalho, gerar ali alguma receita, para não ficar parado dentro de casa. Acabou que ele mesmo fez mais do que eu, mas eu acabei por aprender, eu cheguei a ajudar alguns vizinhos, mas aquilo depois não prosseguiu. Mas eu tirei ali uma boa noção e aprendi muito com a questão de como que a chave funciona. E qual que é a diferença entre a chave e os segredos. Então, antes de te levar para a palavra, eu quero que você entenda o mecanismo
que talvez você não saiba como é que funciona na sua porta. Como é que a sua porta abre? Como é que a sua fechadura funciona? Quem é que sabe como é que funciona a sua fechadura? Ninguém sabe. Você sabe que você pega a sua chave, você coloca lá, não é? Você roda e você entra. E mais ninguém entra, a não ser que você pegue o quê? Pega a sua chave, entrega na mão de alguém que você o quê? Confie. Essa pessoa pega a sua chave, enfia na sua fechadura e vai girar, e ela vai abrir e vai entrar. Só que você não sabe o que está por trás do mecanismo que permite a fechadura trancar e destrancar. E por que outra chave, quando se coloca na fechadura, por mais que ela encaixe e sirva, ela não roda? Você já se perguntou por que a outra chave que entra na minha fechadura, eu giro e ela não roda? Quem que já se perguntou isso aqui? Poucas pessoas são curiosas de se perguntar isso, né? Mas aqui está o segredo entre chaves, a diferença entre chaves e segredos. E na vida espiritual é assim, na vida profissional é assim. Só vence, só alcança lugares altos, só alcança sucesso quem consegue combinar as duas coisas, chaves e segredos. Fala assim comigo, chaves e segredos. As duas coisas têm que estar conectadas. Se eu tiver só o segredo e não tiver a chave, não me adianta. Se eu tenho só a chave e eu não tenho os segredos, não me resolve nada. Porque eu preciso da chave e preciso dos segredos. E eu vou te usar bases bíblicas para te mostrar isso hoje. Que Deus também trabalha com chaves. E Ele fala sobre os segredos, as chaves, né? Os mistérios da caminhada. Os mistérios são os segredos que Ele tem para nós, que Ele nos revela para podermos caminhar. Quando ele libera um profeta, libera uma voz profética, Ele está fazendo chegar aos teus ouvidos segredos espirituais que mais ninguém conhece, princípios espirituais que mais a ninguém foi revelado. E com esses segredos, a sua caminhada é diferente, porque você abre portas que ninguém pode abrir, você passa por trajetos que ninguém mais pode passar. O povo do deserto, o povo do Egito, que saiu do Egito, só passou pelo Mar Vermelho, porque eles receberam um segredo, receberam uma palavra, que abriram um caminho, que abriu a porta, para que o Mar Vermelho se abrisse, e que eles pudessem atravessar o Mar Vermelho. Só que o povo que perseguia o povo de Israel não tinha o mesmo segredo, por mais que estivesse vendo o mesmo mar, e estava vendo o Mar Vermelho aberto, mas eles não possuíam o segredo que o povo de Israel tinha na mão deles e do lado deles. Quando eles tentaram entrar no mar que estava aberto, o mar começou o quê? A se fechar, e eles morreram ali, diante de um Mar Vermelho aberto, eles diante de um milagre, tentando entrar em um milagre, morreram no milagre que era para o outro, porque o outro que tinha um segredo, o outro que tinha a chave, está entendendo? Então, não basta você apenas ver um milagre à sua frente, testemunhar o milagre, saber que Deus faz, que Ele é poderoso. Se você não tiver atenção, ouvido atento, olhar espiritual, para discernir chaves e segredos, nós não conseguimos ir longe. Quem está pegando aqui a ideia? Então você tem que ficar ligado aqui hoje no princípio. Apaga aqui as luzes, estamos com problemas aqui na projeção, mas dá para você entender. Tem aqui uma sequência de fotos que não foi fácil de encontrar na net, porque poucas pessoas procuram essas pesquisas malucas que eu faço na internet, né? É melhor apagar essa luz daqui. Isso aqui é um modelo, todo mundo consegue ver aí? É a parte de dentro de uma fechadura simples, tá? Todo mundo consegue ver isso aqui? Esse pinozinho aqui? Vocês veem que tem uma linhazinha aqui? Tá vendo? Que está desalinhado. Ok? Está desalinhado. Tá vendo que aqui é a parte circular que faz com que ela gire? Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o princípio mecânico da fechadura, tá? Esse desalinhamento aqui, quando alguém tenta pôr uma chave de fenda ou pôr uma chave errada, esse desalinhamento trava essa rotação. Então é impossível abrir
uma fechadura, por quê? Porque há esse desalinhamento entre os pinos. Esses pinos são os chamados segredos. Estão pegando a ideia? Então, se você não tiver uma chave, que ao entrar aqui, deixe esses pinos aqui totalmente alinhados no nível desse circular aqui, ela nunca faz essa rotação. Então, eu tenho que ter a chave que dá o segredo certo. Põe a outra imagem. Com a chave. Aqui está uma chave, está meio estourada com os pixels, né? Mas dá para entender. A chave entrou, está vendo aqui os dentinhos da chave? Né? Os famosos dentinhos da chave. Repara que cada dentinho da chave encaixa em um pininho, está vendo aqui? Porque cada pininho tem uma altura. Só que quando todos eles encaixam, né? Porque o dente da chave, as caves que são feitas na chave, tem a altura certa do pino. Quando todos eles encaixam na chave, há o quê? Um alinhamento perfeito aqui, ó, circular. Por isso que outra chave não roda a sua fechadura, porque ela não tem o mesmo segredo, ela não tem o mesmo desenho, que dá a mesma altura, que isso aqui é uma mola, tá vendo aqui, ó, são molas que empurram os pinos. Então, uma outra chave não tem esse mesmo desenho, não tem o mesmo segredo, que vai receber esses pinos, e vai dar o alinhamento perfeito, e permitir ela rodar. Então, faça comigo, chaves e segredos. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter as chaves, e tenho que saber o quê? O segredo. Passa para outra imagem. Essa aqui é uma chave chamada chave virgem, que qualquer chaveiro trabalha hoje em dia, se coloca numa máquina, de um lado a chave com o segredo, para se fazer uma cópia, do outro lado uma chave como essa, e aí, um lado lê as voltinhas da chave, o outro lado tem um esmeril, que vai fazendo a cópia, vai cortando o metal, de forma idêntica, para fazer uma cópia do segredo da outra chave. Só que se você não tiver uma outra chave para fazer o segredo, você tem que fazer o quê? Você tem que abrir a fechadura e fazer ela na mão. Eu fiz muita chave na mão quando eu tinha 12 anos de idade, que é o chamado descobrir o segredo de uma chave, ou até mudar o segredo de uma fechadura, tá bom? Então, imagina você sendo uma chave. Deus nos vê como uma chave. Quem aqui conhece pessoas que são chaves para você? Pessoas que abrem portas para as outras. Quem aqui conhece alguém assim? Tem pessoas que são chaves. Tem pessoas que Deus levantam para ser chaves. Pastores são chaves, que te levam por portas, por caminhos que ninguém pode te levar. Então Deus nos faz como chaves e coloca em nós segredos que o outro não tem. Então nós somos uma combinação de chaves e segredos, e ambos nós nos complementamos. E quando nós estamos unidos, nós conseguimos ir muito longe, muito além, porque a porta que eu abro, o outro não pode abrir, mas quando eu quero abrir uma porta que eu não consigo, eu conheço alguém que é chave para abrir aquela porta que eu preciso passar, e eu posso procurar uma pessoa que tem aquela autoridade, porque chave e segredo juntos quer dizer o quê? Fala assim, autoridade. Chave e segredo combinado quer dizer o quê? A autoridade. Quando Deus me dá uma autoridade, é porque Ele me fez chave e imprimiu em mim os segredos, tá bom? Passa para a última imagem. Aqui está o grande processo e a forma como Deus te dá autoridade. Em cima tem a chamada morsa. A morsa tem a função de quê? Ela está sempre numa mesa, e ela faz o quê? Ela aperta, certo? Então imagina você como uma chave, e Deus vai te colocar numa morsa e vai te apertar. Fala assim, Deus, o primeiro passo, fala assim comigo, o primeiro passo para Deus trabalhar em minha vida, faz com a mão assim, Ele me aperta. Aperta a sua mão assim, bem forte, Ele me aperta.
primeiro passo, ele tem que te apertar. Você não fugir. Ele te segura, ele te prende a atenção, ele te capta para ele poder trabalhar em você. Então ele te põe aqui na morte espiritual, ele te aperta. Então a vida tem os seus apertos. Por quê? Porque se Deus não te apertar, Ele não consegue trabalhar em você e imprimir em você os segredos que vai te dar a autoridade. Estamos seguindo? Então, o primeiro passo de Deus em nós é o quê? Ele me aperta. Segundo passo, quando eu não tenho uma cópia, e algo que você já sabe, no mundo natural, não há nenhuma pessoa igual a outra, ou existe? Você conhece alguém igualzinho a você? Não existe. Então, não tem como fazer cópia de chave no mundo espiritual e no mundo natural. Deus tem que fazer uma chave única. Você é uma chave única que Deus está produzindo. Quem pode dar um aleluia aí? Depois que Deus te aperta, Ele começa a te marcar. Ele pega você e faz assim comigo, assim, ó. Ele marca você, bate na mão assim, ó. Ele marca você. Então ele me aperta e ele me marca, certo? Por que ele te marca? Ele te marca onde ele vai trabalhar. Se tiver 5 dentes, 6 dentes, dependendo do nível de segredos que tem a fechadura, ele vai te pôr uma marca, ele te dá um calduço, né? Um cascudo. Ele vai te marcar aonde ele vai trabalhar. E geralmente são lugares que você não quer que ele mexa. Lugares que você esconde, lugares que você foge. É lugar que ele pega e faz assim, ó. Ele marca você. Depois que ele marca os lugares que ele vai trabalhar, ele não trabalha todos de uma vez só. Ele escolhe depois que ele marcou, ele escolhe, está vendo aqui embaixo? A chave na morsa, depois de marcada, ele prende só a pontinha, ele vem com uma lima e vai no primeiro lugar que ele marcou e começa a fazer assim, ó, limar. Faz assim com sua mão assim, ó. Limar. Ele vai começar a construir o primeiro dente do primeiro segredo. E a vida é um processo. Ele faz um dente, ele faz o segundo dente, ele faz o terceiro dente, até que todos estejam perfeitos. Não pode ser nem mais e nem pode ser menos. Tem que ser perfeito para dar o alinhamento, porque eu tenho a chave e tenho os segredos. Então Deus faz o que comigo? Ele faz assim, ele me aperta, ele me marca e ele me lima. De novo, ele me aperta, ele me marca, ele me lima. Amém? Perceberam o princípio? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Então, nesse ponto de vista, eu sou a pessoa-chave quando eu tenho os segredos. E todos os segredos devem estar alinhados. Aqui está o grande problema, porque muitas pessoas param no meio do caminho. Ah, pastor, os segredos são os princípios, gente. Sabe, os valores que Deus tem. O que Jesus te ensina, o certo e o errado. Não dá para eu ter o segredo se eu não abandonar o errado e abraçar o certo. Se eu não defender os princípios que o céu defende. Se eu concordo com metade da Bíblia. Se eu concordo na Bíblia até certo ponto. Então eu sou meia fabricação. Como diz outro time de céu, achei graça, que é o crente 333. Você conhece essa classificação? Não conhecia, não. Conhece, não? É o meia besta. Meio besta. É o crente 333, é o meio besta. É porque ele é mais ou menos. Ele crê um pouco, mas não crê no resto. Ele não se deixa levar por completo pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Aquilo que para ele é mais difícil, ele quer condicionar a Bíblia, ele quer condicionar o ensinamento, ele quer condicionar, isso não é bem assim.
Isso aí está mal interpretado, isso aí é opinião de homem. Ele começa a querer dar um jeitinho. Então Deus não consegue imprimir nele o segredo correto. E a vida é um conjunto. Para eu ser chave na vida, eu tenho que ter o conjunto de segredos que Deus fornece, todos impressos em minha vida. Eu não posso ter só 4 de 5, eu não posso ter só 3 de 5, eu tenho que ter 5 de 5, não é? Eu falo 5 por quê? Dando o exemplo dos 5 ministérios, por exemplo, que a igreja tem, né, segundo a carta do apóstolo Paulo, que complementa a igreja, né? São 5 ministérios. Então, por exemplo, Davi foi a peça-chave, e ele se alinhou aos segredos de Deus. E isso permitiu que ele chegasse de ser ungido para ser escolhido e ir até o trono. Saul também foi ungido, sim ou não? Sim ou não? Ele foi ungido, ele foi escolhido, ele foi uma chave, e ele foi ungido, ele foi designado para o trono, mas no processo, ele não deixou Deus continuar o processo de colocar nele os princípios do Altíssimo, os princípios do céu na vida dele. Ele quebrou princípios seríssimos, inclusive princípios espirituais entre ele e o profeta. E isso fez com que Deus descartasse: não, esse homem já não pode mais ser chave para mim. Ele não pode mais ser chave para o meu reino, porque ele tem alguns dos meus segredos, ele tem algumas coisas boas que eu consegui imprimir nele, mas ele rejeitou alguns segredos importantes que eu tenho que colocar nele. Então ele já não pode abrir a porta que eu preciso abrir para Israel. Então ele teve que ser o quê? Rejeitado. E fala a Bíblia que Saul foi rejeitado pelo Senhor. E daí para frente ele só descambou para o mal, só descambou para coisa ruim, porque ele quis dar um jeitinho, ele condicionou: ah, Samuel, você veio atrasado para o sacrifício, eu me adiantei. Repara, ele começa a ver as coisas da igreja diferente, ele começa a ver o tempo atrasado, ele perde o discernimento do tempo de Deus, das coisas, e quer chamar a atenção do profeta Samuel, a ponto de se adiantar e fazer algo que não cabia a ele a fazer, que era oferecer os sacrifícios. Entende? Então, esse é o perigo. É quando eu quero mexer em algo que é de Deus, algo que é sagrado, algo que é intocável. Fala assim comigo, segredos. Fala assim: segredos são de Deus e são intocáveis. Amém? Segredos são intocáveis. Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé e me lançar para ser moldado por esses segredos. Moisés, ele foi a chave, ele se deixou imprimir com os segredos de Deus, ele guiou o povo do Egito até a porta de Canaã. Josué foi a chave para que o povo entrasse na terra prometida, ele se amoldou aos segredos para ser a pessoa escolhida para conduzir o povo à tomada de posse de Canaã. José, do Egito, antes de Moisés, ele foi a chave para a salvação do seu povo e da sua família. Ele não abriu mão dos segredos, dos princípios e dos sonhos que Deus colocou na sua vida, na vergonha, na prisão, na injustiça. Ele não abriu mão, ele continuou firme com os princípios, com a sua fé, com as visões que Deus deu para ele na sua tenra idade. Ele não abriu mão, ele continuou crendo. Então ele foi deixando, ele foi apertado na prisão, ele foi marcado o tempo todo, ele foi limado, desde a sua idade de adolescência, de criança, até até ser adulto no Egito, injustiçado, envergonhado, preso 2 anos, preso
Deus me abandonou, Ele não está comigo, mas Ele não se desviou, Ele não condicionou a visão dEle, Ele não condicionou o Deus dEle, Ele não condicionou a Bíblia, Ele creu, Ele esperou, Ele foi sendo moldado, até que um dia Ele foi a chave, não só para o povo, mas foi a chave para o povo dEle, mas foi a chave para que o povo do Egito não passasse fome, e foi o segundo homem mais importante do reinado, do reino, e trouxe a solução, a sabedoria, para que aquele mundo, naquela época, não passasse fome. Então ele trouxe soluções inteligentes para que se guardasse os cereais por muitos anos e que ninguém passasse fome. Então aquela terra não passou fome, e porque ele guardou o povo e foi usado por Deus, o povo dele o encontrou lá na frente, porque aquela região era a única região que tinha comida na região, e o povo dele foi lá pedir comida, e aí houve um conserto, porque ele não se desviou, ele deixou Deus imprimir nele os seus segredos. Então se fala comigo: chaves, segredos, autoridade. Deus me aperta, faz com a mãozinha assim: Deus me aperta, Deus me marca e Deus me lima. Você deve calcular que nunca é agradável ser apertado, ser marcado e ser limado. Há sempre um desconforto, mas é muito gostoso quando o desconforto passa e a chave entra tranquilinha e gira sem força nenhuma. E quando ela gira uma vez, ela não gira uma vez só, ela abre para sempre aquela porta. Ela abre para sempre, sem esforço, sem aperto, sem ser marcado e sem ser limado. É para sempre, é eterno, é um presente eterno. Chaves, segredos e autoridades, é um presente eterno para aqueles que confiam em Deus, nesse processo de ser apertado, de ser marcado e de ser limado. Quem entendeu e creu, dê um amém e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Acho que eu tenho que continuar no próximo culto, né? Que eu já tenho só 15 minutos. Não tenho, porque usaram o tempo todo. Você viu que usaram o tempo todo do culto? Foi impressionante hoje. Eu tenho que fazer 2 cultos, eu vou fazer um para eles e um para mim. Não para Deus, né? Mas eles participam de um e eu participo do outro. A gente está defendendo a pastora. Exagero. Foi você que pregou aqui antes de mim. Então não basta ser chave ou escolhido, eu tenho que me moldar aos segredos, princípios e valores dos céus. Isso é dito de outra forma em Mateus 22:14, que fala o seguinte: porque muitos são o quê? Fala assim, os chamados, mas poucos são o quê? Os escolhidos. Está de outra forma colocado. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chaves, muitos eu escolhi para ser chave, mas eles não são, por que escolhidos? Porque não se deixaram ser apertados, serem marcados e serem trabalhados, serem limados. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, porque não esperam o tempo. Não esperam o tempo do trabalhar de Deus. Senhor, mas Deus, eu já orei, passou 2 dias, não aconteceu nada. 2 dias, gente. 2 dias, falando sério, 2 dias. Tem pessoas que esperam 1 ano, 3 anos uma bênção. 10 anos um trabalho de Deus. Eu esperei 15 anos em Portugal para começar a ver alguma coisinha acontecendo na minha vida profissional. 15 anos de perrengue, mas não abri mão dos princípios, não abri mão do meu ministério, não voltei para o meu conforto do meu lar. Que pai e mãe falam: vem para cá, tá aí para quê? Sofrendo para quê? Tem casa aqui, tem comida aqui, tem tudo aqui, vem para cá, papai cuida de você. Mamãe está aqui, vem para cá, traz os meninos para cá tudo. É assim que o papai fala, mas a mamãe: não, vocês não entendem, eu tenho um chamado aqui. Eu vim para cá, até vim para cá para emigrar, mas eu permaneci
como missionário, eu permaneci como chamado, eu permaneci como ungido. Eu vim com um propósito. Deus me iludiu com um propósito. Ele me atraiu, Ele me apertou de uma maneira, mas depois Ele me revelou de outra, e eu permaneci por outro propósito. Então no aperto eu fui apertado, eu fui marcado, eu fui limado. E tem gente que por 3 meses, 2 dias, 2 semanas, aborta uma missão, aborta um lindo propósito e plano que Deus tem para a vida dele, ou dela. Então aqui fala de outra maneira, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, porque não se deixa passar pelos processos. Muitos são os que são chaves, mas não se deixaram amoldar aos segredos do Senhor, né? Então, Deus me aperta, Deus me marca e Deus me lima. Você pode falar assim comigo? Fala, Deus me aperta, Deus me marca e Deus me lima. Sabe o que é limar? Deus me lima, não é? Para a gente fechar, eu quero usar a história de Elias, o tanto que der tempo, senão eu continuo na semana que vem. Elias é muito conhecido, é bom falar sobre ele por causa disso, que ele é muito conhecido. Não é só você não, tá, Elias? Calma, não vou falar de você, nem da sua vida, é do profeta Elias. Você também é profeta, né? Mas é o da Bíblia. É muito conhecido por quê? Porque só ele fez o que ele fez, em termos de orar, descer fogo do céu, e enfrentar 850 profetas, 450 de Baal, mais 400 de Acera, 850 profetas de Baal, profetas de outros ídolos. Ele enfrentou, caçoou deles, enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel, chamou toda a cidade para ver aquela situação toda, e desceu o fogo do céu. Quase todo mundo conhece a história. Mas o que ninguém fala, o que ninguém dá ênfase, é que quem foi a chave para Elias ter esse palco maravilhoso, para Deus usá-lo, foi um homem chamado Obadias. Quem sabe quem foi Obadias? Ninguém fala do Obadias, gente. Ninguém fala do Obadias, não tem Elias sem Obadias. Obadias foi um homem que era uma espécie de escudeiro, era alguém muito próximo do rei Acabe. E quando Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, Obadias, ele cavou, ele colocou 100 profetas enterrados, escondidos, e alimentou a pão e água estes 100 profetas, para que eles não morressem. 100 profetas, e ele arriscou a sua vida e o seu pescoço, porque a missão de Jezabel era matar todos os profetas que serviam em nome do Senhor. E nesse dia, Acabe fala o seguinte: olha, Obadias, nós temos que encontrar algum alimento para as mulas e para o gado, para ver se a gente salva algum animal, que estava 3 anos sem chover. E eles dividiram alguns caminhos, vai por aqui, que eu vou por ali. Acabe foi por um lado, estava tão feia a coisa, que o rei Acabe estava trabalhando. Você viu o rei trabalhar? Não, ele ficava no palácio, vai lá fazer. Não, o rei estava arregaçando a manga e procurando comida para os animais, para tentar salvar alguns animais. Dividiram o território, ele para um lado, Obadias para o outro. O que Obadias encontra? Encontra Elias. E ele reconhece Elias. E Elias fala o seguinte: Obadias, vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui, eu quero ver ele. Ele, pelo amor de Deus, Elias, não faz isso comigo, porque eu vou lá, vai vir aqui o Senhor, vai te levar, e quando eu voltar, você não está aqui, eu vou morrer, Elias. Aí Elias vai e promete para ele: não, pode ir lá, você vai voltar, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, né? E você pode ficar tranquilo. Aí ele acalmou o coração dele, foi lá, chamou Acabe, e aí começou toda a história. Mas não tem ministério profético sem os Obadias da vida. Não existe igreja sem pessoas fiéis no anonimato. Quero ouvir um aleluia.
Vocês são os Obadias de hoje. Não dá para ter aplauso e palco para todo mundo. Deus manifesta, Deus usa muitos Obadias para projetar Elias, porque Elias é uma figura que não retém glória, ele projeta a glória de Deus. E poucas pessoas têm essa capacidade de não reter glória para si mesmo e projetar a glória de Deus. E Deus usa pessoas como Obadias para cruzar os caminhos. São pessoas chaves que ninguém imagina, pessoas humildes, pessoas zelosas, pessoas que amam a Deus e são tremendamente usadas nos bastidores, nas suas células, no seu dia a dia, para orar, para uns serem curados, outros serem libertos, outros serem salvos, outros serem, evangelizados. Você pode dizer amém? A igreja é linda por isso, porque ela não vive só de profeta, ela vive de Obadias, pessoas que estão no anonimato, até do lado de reis ímpios, mas que não deixam se corromper, que não deixam de servir ao Senhor em hipótese alguma, no aperto, sendo marcado, sendo limado, correndo risco de vida, ele está lá e servindo a Deus, guardando profetas, servindo a igreja como ele pode, para que aquilo que Deus quer fazer possa permanecer e prevalecer para a honra e glória dele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então, Obadias, ele foi a chave para Elias, e Elias foi a chave para Israel ter chuva, e foi a chave para que Deus voltasse a se manifestar a Israel. Então, Obadias foi a chave para Elias, e Elias foi a chave para que Deus se manifestasse ao seu povo, e que a chuva voltasse para Israel. Estão entendendo? Nós somos chaves que Deus põe na terra, e somos chaves uns para os outros. Fala assim: eu sou chave para o meu próximo. Eu sou a chave que Deus escolheu. Fala, eu sou a chave que Deus escolheu para abrir muitas portas, para abençoar muitas pessoas e muitas vidas, em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Então aplauda e celebra isso aí, que é uma verdade, é um princípio, é um efeito em cadeia, não é? Então, Deus me aperta, Deus me marca e Deus me lima, né? Um princípio que eu quero te falar aqui, em 1 Reis 18:15, que é quando Obadias ele encontra Elias, fala o seguinte: e disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. A ele quem? A Acabe. Então, aqui é a hora que Elias encoraja Obadias a mudar a sua missão. Lembra que ele tinha uma missão antes? Dada por quem? Fala assim, pelo rei. Fala, pelo rei. Pelo rei. Mas aqui Elias, ele redireciona Obadias. Fala comigo assim: redirecionamento profético. Não dá para ter sucesso se eu não tiver discernimento para ser redirecionado profeticamente. Eu tenho que ter leitura e coração para mudar direções quando for necessário. Eu quero ouvir um amém bem forte. Muitas vezes nós não deixamos Deus marcar mais um segredo em nós, porque nos é pedido redirecionar a vida, mudar caminhos, mexer no leme, e você fica duro, você resiste à situação. Quando você discerne que Deus está usando alguém, que a voz de Deus encontrou você para você mudar o seu caminho, mudar a sua missão. Ele tinha uma missão, que era encontrar alimento para o gado. A missão ficou esquecida, ficou secundária. Porque, número 1, Obadias ele reconheceu o profeta. Fala a Bíblia, eu não posso ler tudo. Ele olhou Elias e falou, ele reconheceu Elias, sem Elias abriu a boca. Ele discerniu que havia diante dele um profeta, que esse não era um qualquer, era Elias. Ele reconheceu o profeta. 2, ele começou a
ele mudou o caminho, ele se redirecionou, segundo a voz de Deus, pelo profeta. Olha só que interessante, a voz do rei e a voz das circunstâncias ficaram bem baixinhas e pequenas, perto da voz do altar. Quando você reconhece o profeta, a voz profética, reconhece que Deus fala com você, a voz da circunstância, a voz do rei, a voz da missão, que era grande, fica pequena, fica baixinha, fica nula, perto da missão que Deus te reatribuiu, te redirecionou. Você pode dizer amém? Porque altar é lugar onde Deus fala comigo. Eu sempre ponho vídeos no YouTube, e sempre tem alguém que quer dar uma criticadazinha, né? Aí outro dia eu falei que pus lá um corte, a pessoa quer interpretar o que você pregou ouvindo uma pregação de 1 minuto e 10. Ela quer adivinhar o que você pregou em 1 hora, ouvindo um raciocínio de 1 minuto e 10. Aí lá eu falava que o altar é o lugar mais alto do mundo. Aí vem a menina assim e fala abaixo, nem sei quem é. Pastor, isso aí é só o púlpito. Isso não é o altar, isso é só um palco. Eu falei, você tem razão, é só um palco. Mas se dali Deus fala comigo, para mim é o altar. Se Deus fala comigo na célula, a célula para mim é o altar. O altar é onde eu consagrei, é onde eu identifico que Deus fala comigo, que a voz de Deus alcança o meu coração. E é por esse raciocínio, se é só o palco, que muitos sobem aqui com pecado, com negligência, de qualquer maneira, porque não vê que aqui se manifesta a voz do Senhor. E não, eu falo, eu me arrepio aqui em cima, gente. Porque aqui é um palco, é madeira, mas é onde Deus manifesta a sua voz pelo seu Espírito. Então, por onde Deus fala, ali é o altar. Quando o Jacó teve um encontro com o Senhor, ele pegou pedras e fez o quê? Erigiu um altar e falou, aqui é Peniel, porque aqui eu encontrei o Senhor. Então tem gente que quer contrariar, quer criar problema. Então, é um palco? É um palco. Mas por causa da visão de algumas pessoas que não vê que isso aqui é um palco consagrado para Deus falar, sobem aqui de qualquer maneira, com o manto sujo, com o manto rasgado, com o manto sem autoridade, porque só é um bom orador, fala bonito, é eloquente. Não basta ser eloquente, Deus tem que se manifestar, Deus tem que ungir, Deus tem que falar, eu estou falando pela boca dele, eu estou usando ele, não é a opinião de um homem, é o Espírito do Senhor que fala através do fulano, do ciclano, do beltrano, porque o lugar que ele está é consagrado, ele sabe disso, e ele sabe que ele é pequeno para estar lá, mas está lá porque ele confia na minha manifestação, ponto final. Mas sempre tem alguém que quer tirar uma casquinha. Não, isso aí é só o palco. É só o palco, sim. Mas se Deus falou comigo, é o altar. Faça da sua casa o altar. Faça da Bíblia um altar. Da sua célula um altar. Comece a ver que existe muito mais lugares que Deus pode falar com você que você nem imagina. É só o seu olhar que está turvo. Nós temos que entender isso, não é? Então, essa história, ela é linda e lida várias vezes, contada diversas vezes, mas ninguém conhecia, né, o tal do Obadias, ninguém dava ênfase e importância do Obadias na história. Então, você entende a sua importância no reino de Deus? Amém? Você é importante no reino de Deus, igual Obadias foi. Gente, esse dia não seria o mesmo dia se não fosse o Obadias que ninguém conhecia. Como eu disse na celebração, se não fosse o Ananias que ninguém conhecia, que só é conhecido hoje porque o apóstolo Paulo ficou famoso. Mas era um anônimo, era mais um no meio de um monte de cristão, mas que tinha o nome dele na boca de Deus. Deus fala, Paulo, vai até a cidade que lá eu tenho um servo meu, eu tenho um homem meu que está lá. E ele se adiantou, Ananias, eu preciso que você vá falar com Paulo. Mas Deus, esse é aquele homem que está matando a gente?
Ele é esse mesmo, mas eu escolhi ele para ser um instrumento nas minhas mãos. Ananias tinha o nome dele na boca de Deus. Obadias tinha o nome dele na boca de Deus. Eu tenho um lugar alto, quando o meu nome está na boca do Senhor dos Exércitos. Você pode dizer amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Você pode não ser um profeta Elias, mas um Elias não vive sem um servo Obadias. Amém? A igreja não vive sem os servos Obadias. Então fala assim: Deus me aperta, Deus me marca, Deus me lima. 1 Reis 18, 17. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Olha a visão de Acabe. Olha como é que ele rotula Elias. És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. Faça comigo: sucesso vem com mudança de perspectiva. Sucesso vem com mudança de perspectiva, mudança de olhar. Acabe, ele foi abençoado, porque ele chegou olhando Elias como um problema. Elias, você é um problema. Mas ele foi embora vendo Elias como solução. Então, fica para a semana que vem o resto, pode ser? Porque não dá mais tempo, são 11h56 e eu tenho aqui, eu não vou correr com esse estudo, não vou correr, tenho aqui mais uns 3 ou 4 pontos, não vou correr com esse estudo aqui, que eu quero que você saboreie cada ponto. Eu vou retomar aqui nesse ponto: sucesso vem com mudança de perspectiva. Não dá para ter sucesso se Deus não mudar, não ungir o meu olhar, não ungir os meus olhos. E vou te mostrar como é que Deus conseguiu mudar o olhar de Acabe. E ele mudou, está no texto. Só que ele não mudou o de Jezabel. E também vou te dizer por quê. Porque Acabe mudou e porque não mudou Jezabel. Então, acompanhe esse estudo, não perca a semana que vem, traga um amigo, né, e vai, já prepara ele, olha, você vai já decorado, que Deus te, assim, aperta, Deus te marca e Deus te lima. Já treina já o seu colega, olha, Deus te aperta, Deus te marca e Deus te lima, tá? E se você vem afinadinho, nós vamos continuar o estudo na semana que vem, e Deus vai te fazer entender o quanto você é importante, que Ele te chamou para ser uma chave e que você está no processo de construção de segredos para grandes portas, portas que mais ninguém pode abrir, só você pode abrir a porta que Deus quer que você abra, porque você é uma chave única, não há nenhuma chave igual a outra, você é uma chave única que Deus escolheu, você não é só um chamado, você é um chamado e você é um escolhido de Deus, e Deus vai te usar com grande poder, com grande glória, como Ele fez com Obadias, como Ele fez com Elias, com Moisés, com José, com Davi, com vários outros. Ele vai usar a sua vida com grande poder, com grande glória, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Você recebe? Dê um aplauso ao Senhor, fique em pé onde você está. E vamos orar ao Senhor. Nós continuamos a segunda parte na semana que vem. Eu vou iniciar o culto às 9h30, mais ou menos. E aí depois a gente continua o resto. Quem foi abençoado? Fala meio bem forte aí. Está um povo feliz lá de cá hoje, né? Misericórdia. Deus é muito bom, amém? Deus, Ele aperta a gente, não é confortável. Ele marca a gente, dói a pancadinha. Ele lima a gente, é desagradável porque há atrito. Mas o resultado é maravilhoso. Quando você tem um segredo, você é a chave que tem um segredo. As portas se abrem, caminhos
acessos são liberados e Deus é glorificado através da sua vida. Então, comece a pedir a Deus: Deus, me dê a chave, me dê os segredos da chave para o meu casamento, me dê os segredos da chave para a minha vida profissional, me dê os segredos para a minha chave na vida ministerial. Deus quer te dar. Às vezes eu só estou fugindo da morte, eu estou fugindo da lima, eu estou fugindo do aperto, mas não tem como Deus imprimir em mim o seu segredo, se eu não deixar Deus trabalhar, se eu não for manipulável pela voz de Deus, pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Seja manipulável, seja um vaso, seja uma argila mole, uma argila maleável nas mãos do oleiro, para Ele dar a você a forma que Ele desejar. Confie no Senhor. Ele te ama, Ele é soberano, Ele não erra. Você pode dizer amém? Deus não erra, Deus não está cego, Ele não é surdo, Ele está vendo, Ele contempla tudo, e a sua justiça sempre prevalecerá, sempre, sempre. Deus não erra. Deus não erra. Se você não ouviu o que eu preguei na celebração, falando sobre sair da zona de ser vítima, para entender que você é alguém sendo discipulado por Deus para ser rei, ouça na internet essa palavra. É o último vídeo que está no meu canal do YouTube. Você vai mudar a tua perspectiva. Deus não erra. Não errou quando te plantou onde você está plantado. Você não nasceu na família errada. Você não tudo que você passou, as dores que você viveu, não foi por acaso. Deus não erra, Ele é soberano, Ele te escolheu, e tudo que você achou que foi para te humilhar, que para te enfraquecer, que tudo que te envergonhou, Deus vai converter em bênção, em músculos espirituais, para você prevalecer e avançar como você nunca imaginou poder avançar no futuro. Amém? Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de propósito, e importa mais o propósito do Senhor na sua vida do que o seu conforto temporário. Deus, Ele prioriza o propósito que Ele tem na sua vida, não a água de coco e a rede na beira da praia. Vai chegar o tempo, você pode dizer amém? Mas o propósito do Senhor, Ele é prioritário, e às vezes eu tenho que passar por um período de deserto, de lima, de aperto e de ser marcado. Tá? E essa unção está sobre nós. Talvez você nunca vai ter a projeção de Elias no altar de fogo, mas você pode ser um Obadias, abrindo o caminho, porque o galardão, Deus sabe como divide. Ele não divide galardão por nível de aplauso, ele divide galardão por nível de fidelidade, de envolvimento, de compromisso com aquilo que Deus o confiou. Então, não pense que o galardão de Elias é maior do que o de Obadias, ou vice-versa. Isso aí nós não podemos julgar e nem entrar nesse mérito. Mas também o de Obadias não é muito menor, porque tanto ele se arriscou, como também Elias se arriscou. E ele estava do lado do inimigo 24 horas por dia, e Elias não, estava fugindo. E fugiu depois, quando a esposa de Acabe deu um berro e falou: eu vou te matar. E ele: perna, para quem te quer. Amém? Deixa Deus falar com você, mudar a sua perspectiva, mudar a sua vida, te redirecionar profeticamente. Quando Deus fala com você assim: para esse caminho, dá meia volta e vai para lá, faça sem hesitar. Você pode dizer amém? Porque Ele está te redirecionando profeticamente. Porque o caminho que Ele tem para você é muito maior, é muito melhor, e tem um propósito, tem um final feliz, tem um final eterno, tem um final de honra e de glória para você e para os céus, onde o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Amém? Então, quero que você tire agora 1 minuto, 2, para orar debaixo dessa palavra.
Deus nos ministrou hoje. Você entendeu o que difere de ser chave e ter segredos? E o poder da junção das duas coisas, quando eu sou chave e tenho o segredo de Deus. Então eu quero que você gaste algum tempo orando ao Senhor com a sua própria voz, com as suas próprias palavras. Eu achei muito bacana algo que falou aqui o Bispo Erasmo sobre consagração e sobre santificação, que ele ouviu de alguém e nunca esqueceu, e agora eu ouvi dele e também não esqueci. Ele falou que santificação é o tanto que eu tenho de Deus, eu me santifico. Consagração é quanto Deus tem de mim. Achei isso maravilhoso. Tem muitos que se santificam, mas se consagram, se dão um pouco a Deus. Uns até se dão a Deus, mas não se santificam, não buscam, não busca Deus neles, não tem Deus na vida deles, não buscam oração, não buscam palavra. Nós temos que ser santificados e temos que ser consagrados. Eu tenho que ter Deus em mim e Deus tem que me ter nas mãos dele. Que pode dizer amém? Fala assim: santificação e consagração é um dos segredos preciosos para a sua chave, que abrirão portas maravilhosas. Então, o que eu falo sempre, o importante não foi a palavra ministrada. O importante, nesse momento, em todo culto, é o que você faz com a palavra que foi ministrada. O que você vai fazer hoje com aquilo que você ouviu? Nada. Só foi gostoso, arrepiei, bati palma, fico contente por isso, mas não vai mudar nada na sua vida. Agora, quando você escolhe fazer alguma coisa relevante com aquilo que você ouviu, e decisões são tomadas, votos são feitos, caminhos são redirecionados, aí sim teve relevância a palavra, aí sim Deus falou com você, aí sim algo substancial vai começar na sua vida, porque você não só ouviu e sabe que Deus falou, mas você decidiu fazer algo com aquilo que Deus falou. O importante é isso, é que eu sempre decida fazer algo e fazer o correto com aquilo que Deus fala comigo, não apenas ouvir e saber que Deus falou comigo, mas decidir fazer algo com aquilo que Deus falou comigo. Então, nesses próximos minutos, olho fechado, cabeça baixa, eu quero que você tome decisões nesse momento, faça escolhas nesse momento, consagração, santificação, e decida o que você vai fazer com aquilo que você foi ministrado, com aquilo que você foi ensinado. Quais são as escolhas que você vai fazer e entregar nesse altar aqui hoje com o Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta uma canção, quero que você flua, que você ore, que você se entregue, se consagre, se santifique, e Deus, pelo seu Espírito Santo, com os seus anjos no mundo espiritual, vai fazer aquilo que só Ele sabe fazer e que só Ele pode fazer, que é abrir portas, quebrar cadeias, curar, libertar, abrir olhos, fazer o impossível que o homem não pode fazer. Deus irá fazer. Depende de você decidir o que você vai fazer com aquilo que você ouviu, que você entendeu, que você identificou na voz do Senhor nesse momento. Então feche seus olhos, vamos orar. Fale com o Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Fale com o Senhor. Se entregue. Se doe. Entenda que Ele está no comando. Que Ele está à frente. Que Ele te aperta, Ele te marca, Ele te lima, para te dar autoridade, para você ser a chave com os segredos e com a autoridade. Senhor Deus, Deus eterno, Pai da eternidade, obrigado, Senhor, pelo espírito de revelação e sabedoria que impera neste lugar, que impera nesta igreja, onde a Tua voz alcança nossos corações e nos inspira a nos consagrar, a nos santificar e a nos doarmos cada vez mais, a confiar na Sua soberania e a nossa vida na Tua poderosa mão. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Entendemos que mesmo que nós não venhamos a ser como Elias no Monte Carmelo, mas podemos ser como Obadias, agindo corretamente, guardando os Teus profetas, abrindo portas para aqueles que o Senhor chamou, como foi o caso de Elias. O Senhor pode usar de forma poderosa quem o Senhor quiser. O Senhor só precisa de uma oração, de uma entrega, de uma dedicação, de um coração que não condiciona a Tua palavra, que a aceita por inteiro. Eu quero abençoar a Tua igreja e liberar, Senhor, essa unção sobre eles, a unção de serem redirecionados a nível profético, às vezes que foram necessárias, a unção de ter um ajuste da perspectiva no olhar, de enxergar as coisas como o céu enxerga, como o Senhor enxerga. Sara nossos olhos, sara a nossa visão, sara o nosso coração quando ele duvida e treme, quando nós temos, quando é o momento de mudar de direção, de caminho, nós titubeamos, nós trememos e nós não alteramos a direção, nós não caminhamos para o Teu altar. Sara o nosso coração, nos dê, Senhor, firmeza, nos dê, Senhor, ousadia, coragem para Te servir. Eu ponho essa unção, eu ministro essa unção no nome de Jesus sobre a Tua igreja, essa unção de ousadia, essa unção de fogo que vem através do ministério de Elias, Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos chaves com os segredos impressos para grandes portas serem abertas e o Teu nome, só o Teu nome ser glorificado. Eu profetizo, Pai, portas abertas, unção, autoridade, vitórias nas áreas diversas de suas vidas, Pai, ministerial, na profissional, na familiar, casamento, pai e filho, social. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece as coisas todas, e em tudo eu Te apresento e ministro a vitória, a unção, esse manto profético sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra, os Teus anjos, para fazê-las serem cumpridas, que cada vitória venha ser testemunhada com um propósito: honrar e glorificar o Teu santo e o Teu poderoso nome, Pai, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você crê? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Depois só mostre para o ar onde você está. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus o Seu Filho, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém?